Boa noite, pessoal. Vamos iniciar, vamos dar início às nossas avaliações. Primeiro trabalho, né? Visita técnica da Ana Beatriz. Tudo certo, Ana? Tudo certo, prof. Então, podemos começar. Fique à vontade, boa apresentação. Ok. Tá dando para ver? Só um instante. Tá abrindo. Ok, pode dar início. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou acadêmica de enfermagem do 6º período. E o meu trabalho, ele é sobre uma visita técnica que a gente realizou em 2019-2. É um relato de experiência. Bom, a visita técnica, ela é muito importante para a nossa formação, porque ela oferece além do que a gente vê dentro dos laboratórios. Ela proporciona para todos os alunos uma vivência muito maior com o que vai ser a nossa realidade no futuro. O objetivo desse estudo foi relatar a nossa experiência dentro do ambiente hospitalar na disciplina de Fundamentos de Enfermagem. É um estudo descritivo, tipo um relato de experiência, realizado em um hospital do interior de Rondônia. A visita técnica foi realizada no dia 22 de outubro de 2019, no Hospital Euro, no Hospital de Urgência e Emergência, onde nós, todos os acadêmicos presentes, pudemos ter um contato muito maior com a realidade do enfermeiro, que é uma coisa muito importante para todos nós, porque a gente não tem muita noção só dentro de sala de aula. A gente viu quais são as dificuldades, quais são as reais atuações do enfermeiro dentro do ambiente hospitalar, em vários ambientes. A atividade, como eu já havia dito, ela proporcionou uma proximidade muito maior, nossa, né, com o ambiente hospitalar, e a gente aprendeu a respeitar ainda mais a nossa futura profissão. Porque enquanto a gente está dentro da sala de aula, do laboratório, a gente não tem uma noção de qual é a importância real da enfermagem. E com essas visitas, a gente pôde ter essa noção. Antes de fazer as visitas, eu mesma tinha uma visão diferente do papel do enfermeiro. Eu achava que o enfermeiro estava ali apenas para auxiliar o médico. E não é isso, a gente pôde ver que é muito além, que é uma profissão muito importante e que, infelizmente, ainda não é tão valorizada quanto deveria ser. E isso deixou a gente muito mais confortável e muito mais seguro da escolha que a gente fez. Porque às vezes a gente se sente um pouco, como eu posso dizer, um pouco apreensivo sobre se realmente é aquilo que a gente quer para o nosso futuro. E essas visitas, elas ajudam a fortalecer ainda mais a nossa vontade de ser enfermeiro e de ser bons profissionais de excelência. Foi muito, muito importante para todos nós. Conversando com os colegas depois, a gente teve uma troca muito bacana de que realmente é isso que a gente quer e de que as visitas, elas fazem muita diferença na nossa formação acadêmica. É só isso, prof. Ok, eu agradeço. Você pode fechar suas apresentações, tá? Nós vamos dar sequência, né, aos nossos trabalhos. Obrigado pela sua apresentação, Ana Beatriz. E aí nós vamos estar entrando, agradeço, com a apresentação da Mariane, né, pessoas trans no mercado de trabalho, um relato de experiência de estágio em psicologia organizacional e do trabalho, certo? Pronto, Mariane?
Ok? Olá. Estamos aqui à disposição, você pode colocar o seu trabalho, nós estamos aqui olhando. Tá, vou projetar aqui só um momento. Eu agradeço, assim que aparecer eu informo. Tá dando para ver já? Sim, já, só falta você aumentar a tela, né? Tá bom. Boa noite, meu nome é Mariane, eu sou acadêmica de psicologia do 8º período e eu vou apresentar um relato de experiência que foi feito com pessoas trans no mercado de trabalho. Esse estágio foi em 2020.1, na matéria de psicologia organizacional e do trabalho. Aqui é uma breve explicação do estágio, né? Foram feitos com participantes 3 mulheres trans e um homem trans, com idades entre 20 e 37 anos. Uma participante morava no Rio de Janeiro, a outra em Montes Claros e outros 2 em Cacoal. O estágio teve início no dia 3/2 de 2020, terminou em 23/7. Aqui são informações básicas, né, sobre o estágio: 60 horas, 30 horas de supervisão, 20 horas de prática e 10 para elaboração. E a professora supervisora foi a Yara Daiane. Bom, o estágio profissionalizante institucional, com ênfase na psicologia organizacional e do trabalho, ele tem como objetivo colocar em prática todo esse repertório teórico que a gente constrói durante a parte teórica do curso, né? O público escolhido foi o público trans, porque a gente queria promover as discussões acerca dessas dificuldades que eles têm com relação a acesso ao mercado de trabalho, dificuldade de inserção, as pessoas não empregarem o público trans, e como eles poderiam utilizar algumas alternativas para empregar na vida deles, como forma de enfrentar mesmo essa situação, ou mesmo o que a gente fez no estágio, que foi trazer informações sobre esses direitos que eles têm, e algumas pessoas trans não sabem, e alguns direitos que já foram conquistados por eles. Dessa maneira, a gente desenvolveu o trabalho a partir de testemunho dessas pessoas. Os objetivos do trabalho foi promover reflexões acerca dessas dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, enfrentado por toda a população trans, travesti, e sobre as alternativas utilizadas por elas, quais elas poderiam empregar ou propor como forma de enfrentamento. Nós viabilizamos essas discussões juntamente com os participantes, promovemos conversas livres para essa tomada de decisão e quais seriam as melhores formas de diminuir esses obstáculos por eles não conseguirem se inserir no mercado de trabalho. A metodologia, o público da intervenção, como eu já disse, foram trans e travestis, somando 4 componentes, sendo 3 mulheres trans e um homem trans, tendo 2 20 anos de idade, uma 26 e uma 37 anos, né? Como eu já disse, algumas moravam aqui em Cacoal, outra do Rio e a outra de Minas Gerais. Uma participante do trabalho, ela exerce a profissão de pianista e é graduando em psicologia. A outra é acompanhante, o homem trans é empacotador em um mercado e a outra é cuidadora de idosos. Por motivos situacionais de pandemia, né, esse estágio se desenvolveu todo de forma online. Nós utilizamos meios tecnológicos, como WhatsApp, Instagram. Utilizamos também a técnica de observação participativa, utilização de fontes orais, utilizamos muitos folders, questionários, cartilhas. Foi feito um vídeo também bem explicativo e alguns áudios. Os feedbacks com os participantes foram bem satisfatórios, porque a gente pôde esclarecer algumas dúvidas que elas mesmas não sabiam sobre alguns direitos que elas possuíam, como, por exemplo, cirurgia de redesignação sexual, que é oferecido pelo SUS, e alguns conceitos e aspectos relacionados ao mercado de trabalho que elas também não sabiam. Os resultados de discussões. Com o decorrer do estágio, nós podemos perceber que as barreiras que essa população trans, ela ainda precisa enfrentar para ter os seus direitos assegurados. São direitos básicos que elas mesmas não sabiam. Dessa forma, a psicologia, ela tem esse papel que é fundamental para disseminar essas informações,
Nós trabalhamos muito também com a ferramenta de psicoeducar essas pessoas, fornecendo assistência a essa população que é considerada vulnerável, que carece de direitos básicos, e o processo de transição e de inserção na sociedade ficaria menos árduo para essas pessoas, já que elas teriam essa consciência de ser e estar no mundo, que a psicologia tem esse papel. De acordo com o resumo de todos os textos lidos e com as práticas online desenvolvidas, ficou evidente para o grupo o quanto o acesso ao mercado de trabalho ainda é muito difícil para essas pessoas trans. Tanto é que nós conversamos ao decorrer do trabalho com elas, eram sempre trabalhos informais, elas não conseguem emprego por N fatores, e um desses fatores é esse preconceito arraigado até o nível intelectual ou de escolaridade que essas mesmas pessoas não tiveram acesso, que é o acesso à educação básica, que elas não tiveram. Como eu já disse, a psicologia ela tem esse papel de psicoeducar mesmo, para que elas conheçam os seus direitos, direitos básicos, até auxiliar essa população a diminuir as dificuldades que elas têm, discutindo, assim, possibilidade de inserção a níveis escolares, para elas não ficarem à mercê da marginalidade, que muitas pessoas trans ainda estão à mercê dessa vida marginal. Aqui foi um folder que a gente produziu sobre alguns direitos: direito ao uso do banheiro, direito ao nome social, que algumas não sabiam, alteração do registro civil, e aqui é só uma partezinha que a gente cortou da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse também foi um outro folder que a gente fez sobre despatologizar, porque esse preconceito ele vem muito dessa patologização, né? Eles acham que pessoas trans são pessoas que têm uma doença. Nós também falamos sobre cirurgia de redesignação sexual, que eu mencionei, que é oferecida pelo SUS, e muitos deles não sabem. E também a campanha contra câncer de mama, que é uma coisa que não é divulgada, e nós buscamos trazer para eles terem uma noção de que sim, podem ter câncer de mama, e é muito importante a gente prevenir. Algumas referências do trabalho. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Mariane, obrigada, Mariane, pela sua apresentação, um ótimo trabalho. Se os professores desejarem falar alguma coisa, estão à disposição. Se não, nós vamos na sequência às apresentações. Tranquilo? Boa noite, desculpa o atraso. Ok. Professor? Não pode, vamos seguir. Tá boa apresentação, vamos seguir. Então, vamos seguir. O próximo é sobre a atuação dos acadêmicos de enfermagem frente a ações educativas de prevenção ao câncer de colo do útero, um relato de experiência. Quem vai nos apresentar é Pamela. Pamela? Olá, boa noite. Boa noite. Fique à vontade para a sua apresentação. Tá ok, eu vou projetar aqui, só um momento. Ok, aviso assim que aparecer. Ok. Pode vir. Pamela, isso, vamos lá. Você consegue aumentar? Confirma para mim se está aparecendo, por favor. Não, está escuro. Ele começou a abrir, mas aí ele minimizou, a tela ainda está... Porque... Isso, agora sim. Se você puder aumentar, está no celular? Sim. Você consegue virar? Isso, está ótimo.
Tá ok. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, pode continuar. Sim, eu me chamo Pamela. Eu vou apresentar o nosso trabalho com o tema Atuação dos acadêmicos de enfermagem frente a ações educativas de prevenção ao câncer de colo do útero, um relato de experiência. Esse trabalho foi realizado juntamente com a Gisele, o Francisco, sob a orientação da professora Elisandra. A introdução. O câncer de colo de útero, ele é uma das mais frequentes causas de morte por câncer entre as mulheres. Então, nós decidimos realizar uma ação na qual levasse orientações para essas mulheres que compareceram na unidade básica de saúde, para que fosse possível realizar o exame Papa Nicolau, devido outubro ser o mês de prevenção ao câncer. Nesse momento, nós conseguimos abordar 7 mulheres, dentre elas 4. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, pode continuar. Oi. Estamos sim, pode continuar, pode falar. Ah, tá. Desculpa, é porque deu um eco bem forte aqui no meu ouvido, não tava. Então, retornando. O câncer de colo de útero, ele é uma das causas mais frequentes de câncer entre as mulheres. E através do exame Papa Nicolau, é possível identificar esse câncer de uma forma mais rápida, né? O que possibilita um diagnóstico precoce. O objetivo do trabalho é relatar a experiência dos acadêmicos vivenciada no desenvolvimento de ações educativas sobre a prevenção ao câncer de colo do útero para mulheres. A metodologia do trabalho. Trata-se de um estudo descritivo, modalidade de relato de experiência, proveniente de uma ação educativa que teve como tema a saúde da mulher. Foi uma atividade desenvolvida na unidade curricular do estágio supervisionado 1, por acadêmicos de enfermagem da Facimel, sob supervisão da preceptora da disciplina na unidade básica do Világio do Sol. Como eu falei anteriormente, participaram 7 mulheres que receberam orientações sobre o câncer do colo de útero, e dessas 7, 4 mulheres realizaram a consulta de enfermagem e a coleta do exame. Os resultados de discussão. As mulheres foram abordadas na unidade básica, onde foi feita orientação individual e entregue folhetos educativos sobre o câncer do colo de útero, após ofertada a consulta de enfermagem e coleta do exame Papa Nicolau. Foram abordadas 7 mulheres, onde notou-se o conhecimento significativo sobre o assunto em questão. Porém, demonstraram desinteresse em realizar o exame, onde apenas 4 mulheres realizaram a consulta de enfermagem e a coleta do exame Papa Nicolau. Através dessa ação, nós identificamos um caso com suspeita de câncer. E essa mulher, ela foi encaminhada para o serviço de referência, no caso, o CREAME. O trabalho ele contribuiu de forma significativa na nossa formação, através da aquisição de conhecimentos dos acadêmicos, e possibilitou colocar em prática os conteúdos estudados. Nota-se uma importância do trabalho do enfermeiro, bem como de toda a equipe que está envolvida na promoção e prevenção da saúde da mulher. Pamela, tudo certo? Terminou? Tem mais algo a acrescentar? Não? Oi? Tem mais algo a acrescentar? Terminou? Sim. Tá ok. Oi. Tudo bem. É porque tá cortando um pouquinho. Não tem problema. Obrigado pela apresentação. Oi. Professor, oi, pode tirar a apresentação, pode desfazer, obrigado, a gente vai dar seguimento. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Professores, podemos dar seguimento? Só um sinalzinho, ok? Tranquilo, professor Marcelo? Ok, muito obrigada. Agora nós vamos para o próximo trabalho, né? Pessoal, eu peço que todos, né, fiquem sempre preparados aí para dar início, tá?
Então, conforme a apresentação for tranquila, a gente vai dar seguimento, tá bom? Então, o próximo trabalho é do Ícaro, né, que é critérios projetuais utilizados em infraestrutura de edifícios de segurança pública. Ícaro, fique à vontade, boa apresentação. Ok, boa noite, obrigado. Obrigada. Para que estiver apresentando, alguém puder dar um aval aí para mim, por gentileza? Está apresentando, pode continuar. Ok, vamos lá. Então, boa noite, meu nome é Ícaro, eu sou estudante do 9º período de Arquitetura e Urbanismo, sou atirador esportivo e sou também estudante na área da segurança pública. Hoje eu vou apresentar aqui os critérios projetuais utilizados em infraestrutura nos edifícios de segurança pública. Essa foi uma pesquisa realizada por mim e por outros 5 companheiros, perdão. E tudo começa com a carência de infraestrutura aqui no Estado, no quesito de segurança pública, vista a implantação do Estado, né, e esses edifícios datam mais ou menos dessa época, da época dos anos 70 a 80, e isso cria uma dificuldade no serviço das instituições. Dentro das instituições de segurança pública está a Polícia Técnico-Científica, que ela tem como missão na produção de provas técnicas e coleta de materiais e vestígios em locais de cenas crimes, e é uma instituição que requer uma certa atenção nos quesitos de infraestrutura. Dentro desse trabalho deles, em 2019, um levantamento dado pela Secretaria de Defesa e Cidadania, SESDEC, só em Cacoal foram registrados aproximadamente 21 infrações penais, ao qual necessitou-se auxílio da Polícia Técnica e Científica, que dá uma média de 58 casos por dia, onde foi solicitado esses serviços. Então, o objetivo é propor diretrizes arquitetônicas justamente para criar-se uma nova infraestrutura para esses profissionais aqui de Cacoal, que compreende uma regional ao qual atende outros 12 municípios. A metodologia utilizada foi o método exploratório, a análise qualitativa e a pesquisa bibliográfica, dando ênfase principalmente nessa questão da análise qualitativa, visto na dificuldade de se ter acesso a documentos oficiais. Por se tratar de segurança pública, muitas das vezes tem documentos que não são públicos, como plantas e até mesmo visitas. Como se tem dificuldade a esses edifícios, criou-se a abordagem dentro de outros projetos, como a Delegacia de Polícia de Granada, que tem uns serviços administrativos parecidos com a da Politec, de Cacoal. Dentro dessa análise, tirou algo positivo, pontos positivos, no quais se encontram os acessos, principalmente o acesso principal para quem precisa do serviço, quanto para o acesso dos funcionários, que, visto pela rotina de serviço, necessitam de um acesso diferenciado. Outra questão que chamou a atenção foi a circulação horizontal centralizada, que isso permite que tenha mais aproveitamento de espaço, e quanto à circulação vertical, eles adotaram a questão de jogar para as extremidades, podendo assim também ter um aproveitamento de espaço central. E principalmente quanto a ambientes mutativos, visto que as atividades elas podem se alterar com o tempo. Então, espaços mutativos que permite ter essa flexibilidade é um ponto positivo. Outro estudo realizado foi na Polícia Científica da Paraíba. Dentro desse estudo, o que destacou foi justamente essa questão da circulação também, que vê que é algo bem predominante nesses edifícios, nessas espécies de edifícios, e também a questão dos espaços mutativos, com essa possibilidade de se adequar-se conforme necessita-se naquele momento. E principalmente o programa de necessidade, visto que é a mesma especialização daqui de Rondônia. O terceiro estudo realizado, essa palavra,
foi a Polícia Federal que ela cria um projeto padrão para todos os estados, tanto na questão topográfica quanto arquitetônica. E eles têm uns requisitos que são seguidos em todas as unidades, que é a questão da circulação centralizada, ambientes mutativos nos espaços administrativos e o programa de necessidades, que são iguais em todas as instituições, o que muda é o tamanho do ambiente. E por último, na realidade, essa aqui é uma outra apresentação do segundo pavimento. Aqui ele mostra a questão da circularização centralizada e a questão também da setorização dos ambientes, separar o que é de acesso privado e o que é de acesso público. Esse é o último estudo realizado num projeto que ainda não se tem conhecimento de execução na cidade de Cacoal, da própria Politec. É um pré-projeto. E dentro desse pré-projeto, o que pode destacar de positivo é a questão da malha que eles criaram para dispor a implantação da instituição, do bloco da instituição, que permite e favorece na execução do sistema estrutural da instituição. Dentro dessa análise, tiraram alguns parâmetros, ao qual eu trago para esta análise, que foram comparadas entre si, entre internacional, nacional e regional, e dentro desses parâmetros, notou-se que a regional, aqui é o estudo voltado para a Politec de Cacoal, pré-projeto, é o que menos encontra-se pontos positivos. Dos 16 pontos analisados, apenas 6. E o ponto positivo é a nacional, que cria um projeto padrão e que atende quase todos os quesitos aqui que foram levantados e comparados, dos 16, 15. E o internacional, que mesmo não tendo nada de semelhança com todas as atividades da instituição, ainda assim teve um ponto positivo de 13 itens que favorecem para o projeto. As considerações finais são essas: a padronização, padrões relativos à setorização dos ambientes e o programa de necessidade, a forma volumétrica padrão horizontal, que permite ter uma ocupação maior de espaço dentro da taxa de ocupação, e as estratégias de conforto térmico que também foram analisadas. Referências, e é isso, obrigado. Obrigado, Ícaro. Obrigado pela apresentação. Professores, ok? Podemos dar seguimento? Ok. Então, a próxima a apresentar é a Rayane. Rayane, tudo bem? Está tranquilo? Podemos iniciar? Sim. Ok, então fique à vontade. Trabalho da Rayane é sobre diretrizes territoriais e arquitetônicas para a fixação do homem no campo. Uma proposta de Vila Rural em Cacoal, Rondônia. Isso? Fique à vontade. Isso. Está aparecendo? Ainda não, assim que apareceu o aviso. Já começou isso. Ok. Bom trabalho. Olá, boa noite. Esse relato de experiência é uma pequena parte da minha pesquisa de conclusão de curso. Meu nome é Rayane Lozano. Essa pesquisa intitula Diretrizes Territoriais e Arquitetônicas para a Fixação do Homem do Campo. Foi feita junto da mestre Nadine Lessa Figueiredo Campos e da doutora Juliana Baldoni. Para entender um pouquinho sobre o que seria essa proposta de Vila Rural para Cacoal, seria uma medida de mitigar as desigualdades sociais provocadas pelo êxodo rural, fazendo um movimento inverso da cidade para o campo, em um projeto de habitação de interesse social com medidas rurais, uma espécie de nova reforma agrária. Para entender um pouco sobre o fenômeno de êxodo rural, que seria esse deslocamento das pessoas do campo em direção das cidades, uma migração interna, vou falar um pouquinho sobre o que esse êxodo rural causa, tanto para a cidade quanto para a zona rural. Na zona rural, causa escassez de mão de obra do campo, diminuição da produção de alimentos, diminuição de matérias-primas e insumos para outros setores da economia do país. Nas cidades, com o inchaço populacional, causa o aumento do trânsito, aumento do desemprego, do subdesemprego, que seriam os trabalhadores informais, a poluição ambiental, a poluição sonora, a marginalização e os assentamentos, a criação e surgimento dos assentamentos informais, que seriam as favelas.
e ambos causam o aumento da inflação, o aumento do custo de vida. Para entender como esse êxodo rural que aconteceu de maneira muito mais exponencial na Europa com a Revolução Industrial, para mostrar como esse êxodo rural ainda acontece, ainda é uma realidade do nosso estado e da nossa cidade, fez-se uma pesquisa mostrando a diminuição do número do percentual de pessoas no campo, em Cacoal e em Rondônia. E Rondônia ele foi um estado colonizado de um urbanismo rural. Então, o que aconteceu para que esse estado, que era majoritariamente rural, diminuísse a população do campo e não continuasse a fixação do homem do campo? Entre 2010 e 2017, Cacoal teve uma diminuição de 44% dos ocupantes rurais. O objetivo da nossa pesquisa foi identificar e analisar as demandas arquitetônicas de equipamentos e infraestruturas que auxiliassem nessa fixação desse homem do campo que não aconteceu em Cacoal, favorecendo o aumento da produtividade agrícola, extraindo elementos que possam ser adequados a essa tipologia de vila rural em Cacoal. Para métodos de pesquisa, foi utilizada pesquisa exploratória com análise quantitativa de 3 referenciais, um referencial internacional, um nacional e um regional. O referencial internacional é a Aldeia Solar, que fica na Angola, que foi um projeto para levar a energia solar a uma comunidade rural na Angola, e também a comunidade de Dandara, que foi uma intervenção urbanística que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o assentamento Chico Mendes II, que é umas agrovilas do projeto de reforma agrária do INCRA aqui em Presidente Médici. Foi feito um comparativo desses estudos de caso, do estudo de caso internacional, nacional e regional, onde notou-se que foi comparado as infraestruturas que tinham nesses projetos, além do parcelamento do solo, além da criação de lotes individuais, lotes coletivos, foram verificados toda a gama de infraestrutura, e notou-se que os projetos nacional, o projeto tanto da intervenção urbanística quanto daqui regional, eles carecem de uma infraestrutura que tinha no internacional. E que o projeto internacional, apesar dele ter uma gama maior de infraestrutura, como escola, posto de saúde, centro comunitário, playground, espaços de lazer e tudo mais, apesar dele ter essa gama maior de equipamentos, os lotes residenciais eram bem pequenos, fazendo assim que não tivesse tanta produção agrícola. Já os estudos daqui, eles têm um lote maior, só que carecem de infraestrutura. Outros critérios também foram analisados nesses 3 projetos, a questão de áreas verdes, né, a preservação de áreas verdes e de recursos hídricos, e se teve ou não a elaboração de projetos habitacionais, se teve um bom estudo ou não do traçado e do arruamento desses loteamentos rurais e desse projeto de reforma agrária, e se tem estímulo de coletividade. E aí outra carência que, além da infraestrutura que foi notada, foi também a questão da eficiência energética nos estudos nacionais. A gente tem como resultado que esses projetos que abordam reforma agrária, que abordam habitação de interesse social, eles tratam, na maioria das vezes, sobre apenas do parcelamento do solo, ou de uma pequena habitação, que também é uma habitação bem pequena e bem o básico da necessidade, e eles tratam apenas do parcelamento do solo e não da inclusão desses ambientes construídos. Então, falta um planejamento territorial e diretrizes arquitetônicas a níveis de infraestruturas voltada para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento agrícola e o desenvolvimento sustentável. Em síntese, é imprescindível que esses projetos de reforma agrária, que foram aplicados no projeto de Vila Rural, que eles tenham uma infraestrutura maior, uma infraestrutura digna, para que seja a base do desenvolvimento local, do campo, sem descaracterizar esses aspectos rurais, para que essa população ela se fixe no campo e não continue acontecendo o efeito de êxodo rural. E aqui as referências de alguns do trabalho, e é isso. Muito obrigada. Rayane, muito obrigada pela apresentação, ótimos slides, muito obrigada, tá? Deu tudo certo, graças a Deus, começou a travar um pouquinho, mas logo melhorou, né? Professores querem falar alguma coisa? Tranquilo, podemos continuar. Obrigada, Rayane, nós vamos na sequência aos nossos trabalhos. Matheus, tudo tranquilo? Matheus, podemos iniciar? Olá, boa noite. Podemos?
Então, o Matheus está aí com diretrizes projetuais, casa de acolhido para menores de Cacoal, Rondônia, é isso? Isso mesmo. Fique à vontade para a sua apresentação. Muito obrigado. Está aparecendo, só aumenta a tela, né? E dá sequência. Certo? Certo, boa apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Meu nome é Matheus Góes, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo, 10º período, e meu trabalho são sobre diretrizes projetuais para uma casa de acolhimento para menores. Esse trabalho foi elaborado com o auxílio de 3 outros coautores e mais uma orientadora. Bom, o trabalho tem como principal usuário a criança que passou por uma situação delicada, podendo ser um abandono, sendo desamparada pela família, entre outros problemas. A criança tem passado por esse tipo de situação por muito tempo, até o surgimento de órgãos e ferramentas que auxiliaram a elas neste momento. Hoje em dia nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trouxe algo inovador para a sua época, que seriam os direitos das crianças, porque antes elas não tinham esses direitos. Bom, o objetivo do trabalho em si é encontrar as diretrizes para a elaboração de um projeto arquitetônico para uma casa de acolhimento. Antes conhecida como orfanato ou então abrigo, esses nomes caíram em desuso para beneficiar a criança, pois eram, por muitas vezes, levados como pejorativos. Então, hoje em dia, ele é conhecido e preferencialmente chamado de casa de acolhimento para menores. Bom, a metodologia utilizada para encontrar essas diretrizes de projeto foi utilizando o método dedutivo de pesquisa, onde dados gerais constatados eles são utilizados como base para a definição das diretrizes projetuais, e também foram utilizadas pesquisas bibliográficas e documentais muito importantes, como onde foram encontrados documentos e estudados, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as cartilhas de orientações técnicas elaboradas em 2009. Além disso, também foram feitos estudos de caso referentes aos projetos internacional do Digambara Ashram, na Índia, o projeto das moradias infantis de Canoanã, aqui no Brasil, em Tocantins, e um projeto local, que é o Pingo de Gente, aqui na cidade de Cacoal. Este último foi feito presencialmente, antes mesmo da pandemia, né, onde houve levantamento fotográfico e uma pesquisa maior com os moradores para entender melhor o seu funcionamento e as suas necessidades. Como resultado dessa pesquisa, nós levamos em consideração 2 fatores importantes, que são os 2 documentos utilizados para a pesquisa, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque com ele a gente pode entender melhor o papel do menor na sociedade, e notamos o avanço a que isso chegou. Ele traz os objetivos principais de uma casa de acolhimento, como que seria o cumprir dos seus direitos, né, que seriam o cuidado à saúde, à educação, ao desenvolvimento pessoal e à vida em comunidade. Já através da cartilha de orientações técnicas, nós podemos encontrar as diretrizes principais para o projeto arquitetônico, que auxiliaram nessa etapa, que seriam, temos como a principal delas, a necessidade de não haver placas de cunho institucional nessas edificações, até porque
não pode se ter um diferencial entre as crianças. Então, essas crianças que são acolhidas, elas necessitam de ter um ambiente muito semelhante a uma residência familiar popular hoje em dia, né? Uma residência comum. Então, outro detalhe importante é que essas edificações não se distanciem do padrão arquitetônico de sua comunidade, nem do padrão social em que as crianças vivem, as crianças que são acolhidas. Por último, essa cartilha de orientações técnicas traz um programa um programa de necessidades muito completo, que foi de extrema importância, porque ele não visa apenas as necessidades de uma residência comum, como tendo uma sala, um quarto, uma cozinha, mas ele traz ambientes que visam o cumprir dos direitos da criança estabelecidos pelo ECA, como, por exemplo, a educação, onde nestes locais há salas para trabalho com crianças ministrados por profissionais da área da pedagogia. Também prevê ambientes onde possam haver trabalhos com psicólogos e assistentes sociais, tudo visando o melhor desenvolvimento da criança e do adolescente enquanto são acolhidos por essas instituições. Quero agradecer a todos por estar aqui e eu encerro por aqui. Obrigado. Obrigado, Matheus, pela sua apresentação. Você pode desfazer dos seus slides, pode fechá-los, por gentileza. Posso fazer uma pergunta? Ali terminava o slide ou teve parou? Porque para mim ele ficou parado. Ele termina. Acho que travou. Você pode. Travou? Para mim a tela ficou travada. Não sei se. Aqui em resultados e discussões? Isso. Sim, aqui só elaborando um pouco sobre a questão do... Não, eu só queria ver se tem mais slides. Você pode passar os outros para mim poder avaliar? Só passa, obrigada. E referências. Ok, Matheus, obrigado. Professora, tudo bem? Satisfeito? Ok, professor Marcelo, tranquilo? Obrigada, que tinha travado, obrigada. Ok. Obrigado. Tranquilo, podemos dar sequência. Ok, obrigado, Matheus. Então, vamos na sequência. O próximo trabalho é do César, né, sobre habitação transitória de emergência para situações de desastres naturais. César, você está presente? Boa noite, estou aqui. Boa noite. Podemos começar? Sim. Então, muito obrigado. Pode projetar. Como está a visualização? Só um minutinho. Está aparecendo. Aí. Tudo bem, professores? Ok? Todos estão enxergando? Ok. Pode continuar. Boa noite a todos presentes. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é César Augusto. Sou acadêmico do 10º período de arquitetura na FACMED. Produzi o trabalho com meus colegas, Carolina Araújo, Fernanda Nayara, Milena de Lima e minha orientadora, Fernanda Cavati. O tema abordado no resumo é a habitação transitória de emergência para situações de desastres naturais. Bom, sabemos que no Brasil ocorrem com frequência mediana desastres naturais, principalmente os relacionados com a falta ou intensa quantidade de chuvas, que, junto com a desordenada urbanização das cidades, desencadeiam desde secas a enchentes, inundações e deslizamentos de terra. E, com a ocorrência desses desastres, entram as habitações transitórias, que são equipamentos que se destinam ao fornecimento de abrigo de forma rápida para pessoas em situação de risco ou pós-desastre. E esses equipamentos buscam promover aos seus usuários estratégias de conforto e segurança, trazendo oportunidade dessas pessoas continuarem suas atividades rotineiras e, assim, quando possível, o seu retorno às suas comunidades de origem ou para novas comunidades com segurança. Os objetivos que guiaram a produção do trabalho
foram entender o funcionamento das habitações transitórias emergenciais e entender o seu desempenho e importância no atendimento de qualidade às vítimas de desastre. A pesquisa se desenvolveu pelo modo dedutivo, por meio de conteúdos técnicos e pesquisa sobre a temática, na qual foi explorado, por meio da análise qualitativa, os métodos de abrigo existentes e o seu funcionamento. Então, de acordo com uma grande variedade de autores sobre esse assunto, percebeu-se que os principais tipos de solução adotadas buscavam a praticidade quanto à montagem, transporte e armazenamento das unidades de abrigo. Aqui ao lado, tem a seca nordestina de 2017, a pior desde 1910, que também é considerado um desastre natural. E como adotar essas soluções que eu falei anteriormente? Os principais sistemas em uso atualmente são os modulares, unidades entregues prontas para o uso, porém elas apresentam dificuldade de armazenamento e transporte. As de encaixe, similares ao anterior, porém entregues desmontadas, facilitando as questões anteriores de armazenamento e transporte. Os tensionados, que têm estrutura sob tensão por varas e tecidos, porém de baixa segurança e conforto. E os abrigos pneumáticos, que além de serem dependentes de bombas de ar, são muito vulneráveis a furos. Durante a pesquisa do trabalho, notou-se uma grande falta de preparo do governo brasileiro, principalmente quando comparado a governos de outros tamanhos, nos casos de prevenção e atendimento do pós-desastre. Principalmente quando se fala de suprimento de moradia das pessoas afetadas. No Brasil, atualmente existe um programa designado ao atendimento e prevenção, mas ele se encontra restrito a poucos locais e ainda assim não funciona corretamente. Mas, mesmo com o descaso brasileiro, as habitações transitórias possuem grande papel na acomodação imediata e na recuperação das vítimas de desastre ou outros eventos, para sua futura reinserção no meio urbano. As imagens aqui são abrigos fornecidos pela Acnur para refugiados venezuelanos no estado de Roraima, aqui no Brasil. E concluindo esse assunto, percebe-se a necessidade de mudança e do surgimento de novas opções para atender as pessoas afetadas ou em áreas de risco, e os desabrigados também, e tornar esse tema tópico importante nas discussões arquitetônicas, pois ele apresenta grande relevância para toda a população. Aqui estão as principais referências que falam sobre abrigos e desastres no Brasil. E obrigado a todos novamente pela audição. Obrigada, César. Obrigado pela apresentação. Se alguém tiver algo a falar, professores. Tranquilo? Podemos dar seguimento. César, muito obrigado. Tá? Nós vamos dar seguimento, eu que agradeço a próxima apresentação. Né? Leandro, tudo bem? Nós vamos apresentar agora Liga Acadêmica, Temas Emergentes em Psicologia, não é isso? Uma experiência, deixa eu ver aqui, porque aqui está cortando, em prol dos direitos humanos. Leandro? Leandro não está na sala? Só um minutinho, deixa eu só verificar se o Leandro não está na sala. Aparentemente não, se tiver, está com outro nome. Vamos dar seguimento, então, se caso ele aparecer, né, a gente deixa para o Leandro apresentar no final, ok? Então, vamos lá para o próximo trabalho. Caroline, é isso? Você está na sala? Caroline? Deixa eu só verificar também se ela está aqui. Não está também. Então, o trabalho da Caroline também não será apresentado neste momento. Então, vamos para o próximo trabalho.
O próximo trabalho é da Ana Carolina. Orientações nutricionais para gestantes em uma UBS de Cacoal, relato de experiência. Ana Carolina. Ana Carolina parece que também não está na sala, pelo menos não com o nome dela, viu, pessoal? Eu estou só verificando para a gente não, né, deixar de falar de ninguém. Dando seguimento, próximo trabalho, do Gabriel. Anaplasmose em bovinos de Cacoal, Rondônia, relate caso. Gabriel. Olá, eu estou aqui. Fique à vontade, boa apresentação. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. O mouse aparece na apresentação? Sim. Ok. O meu trabalho é um relato de caso, que tem como título Anaplasmose em bovinos de Cacoal, Rondônia, relato de caso. O apresentador é eu, Adejovos Gabriel Alves de Oliveira, e também tem como autores a Natália Constâncio Capellini e a professora médica veterinária Damaris Oliveira Bezerra do Nascimento. Então, introdução. Para falar da anaplasmose, ela é uma doença ocasionada pela Anaplasma marginale, que é uma rickettsia, e essa rickettsia, ela também pertence ao complexo da tristeza parasitária bovina. Esse complexo também tem outros agentes infecciosos, como a Babesia bovis e a Babesia bigêmea, além da anaplasma marginale, mas neste trabalho vamos focar na anaplasma marginale, que causa a doença anaplasmose. Essa doença, ela é transmitida principalmente por carrapatos, que aqui na imagem inferior direita nós temos o principal transmissor do carrapato, Rhipcephalus, Bófilos e Micrófilos, e ela também pode ser transmitida por outros meios, como por moscas hematófagas, como aqui na imagem inferior esquerda, nós temos uma mutuca do gênero Tabanus, representando as moscas hematófagas, mas também outras moscas também podem podem transmitir essa doença, como as moscas Stomachus calcitras, que são conhecidas como moscas dos estábulos. Outra forma de transmissão dessa doença é por forma iatrogênica. Então, quando os proprietários eles fazem vacinações ou vermifugações dos seus animais, no caso aqui os bovinos, que vão ser os acometidos, eles fazem essas vermifugações em vários animais, utilizando uma mesma agulha. Essa agulha acaba passando por um animal infectado, passando para outros animais sadios com essa agulha infectada. Em objetivo, então, a gente trabalha como objetivo relatar a ocorrência de anaplasmose em bovinos da região de Cacoal. Em metodologia, no início do ano de 2020, em uma propriedade leiteira, foi observado, ela tinha 20 bezerros, com mais ou menos 2 meses de idade, e foi observado que todos eles apresentavam sintomatologia clínica com suspeita de tristeza parasitária bovina, que é a anaplasmose. Também entra na anaplasmose. Então, os sinais que esses bezerros apresentavam era apatia, febre, que variava de 40 a 40,3 graus Celsius, desidratação, mucosas hipocoradas, e alguns apresentavam mucosas ictéricas, lacrimejamento, pelos quebradiços e presença de carrapatos. Então, aqui na imagem inferior esquerda, apontado pela seta branca, nós vemos um bezerro com uma mucosa ocular ictérica, então com essa coloração amarelada, que é característica da anaplasmose. E aqui na imagem inferior direita, nós temos esse mesmo bezerro, porém com a mucosa ocular normocorada, pois ele apresentou essa mucosa após o tratamento, quando ele já tinha se recuperado. Aqui em metodologia ainda, então, dos 20 bezerros que apresentavam sintomatologia clínica, foi feito esfregaço sanguíneo de 10 bezerros,
Então, foi feita coleta pela veia marginal da orelha, presente na orelha. E desse sangue coletado, foi feito esfregaço sanguíneo corado com panótico rápido e visualizado em microscópio com objetiva de 100 vezes, que é a objetiva de imersão. Então, aqui na imagem abaixo, foi tirada com o auxílio da objetiva de 100 vezes. E nós vemos essas hemácias, são células sanguíneas, infectadas por anaplasma marginal, que são esses pontinhos basofílicos na margem da hemácia. Então, várias hemácias apresentam-se infectadas por anaplasma. Resultados de discussões. Então, dos 10 bezerros que foram avaliados, todos eles apresentaram algum índice de infecção por anaplasma marginal. Então, aqui é foto de outro esfregaço sanguíneo de outro bezerro. Essa imagem foi tirada com auxílio de objetiva de 40 vezes no microscópio. E a gente vê várias hemácias infectadas por anaplasma marginal. Várias hemácias com esses pontinhos basofílicos na margem da hemácia. Tá certo? O tratamento feito para esses bezerros, inicialmente foi feito com dipropionato de imidocarb, por via subcutânea, na dose recomendada pelo fabricante, que é de 1 ml para cada 40 kg de peso vivo. Então, após essa aplicação com imidocarb, 7 dias depois, a maioria dos bezerros apresentaram melhora clínica. Porém, alguns ainda tinham sinais persistentes da doença. Então, foi feito outro tratamento, agora com oxitetraciclina, na dose de 4 mg por quilo, por via intramuscular, onde foi feito 2 aplicações, uma no dia 0 e outra no dia 21. Onde, após esses 21 dias da aplicação da oxitetraciclina, todos os animais apresentaram melhora clínica. Então, todos os animais tinham melhora dos sinais clínicos que eles apresentavam. Considerações finais. Então, como foi dito no trabalho de Brito e colaboradores, de 2007, ele disse que Rondônia é uma área endêmica para anaplasma marginal. Então, ou seja, em Rondônia, o ano todo temos infecções por anaplasma marginal. Porém, os animais, como eles têm infecção o ano todo, eles apresentam anticorpos sempre altos. Porém, quando ocorrem alguns fatores nesses animais, eles acabam apresentando queda na imunidade desses animais. Então, alguns fatores observados nesse trabalho foi o estresse do manejo leiteiro, por causa da propriedade leiteira, então teve um maior estresse, as infestações de carrapatos que esses bezerros tinham e o baixo estado sanitário da propriedade. Então, esses fatores diminuíram o estado imunológico dos animais e eles acabaram perdendo o equilíbrio parasita-hospedeiro. Então, os parasitas apresentaram uma maior infecção dos animais e assim apresentaram as doenças. Aqui temos referências deste trabalho e é isso. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Obrigado. Desculpa estar chamando pelo segundo nome, porque eu estou com medo de errar a pronúncia do primeiro. Tudo bem. Tá bom? Eu sei como é, meu nome também não é só Valquíria, tem um primeiro nome, eu também tenho essa dificuldade quando alguém vai falar o meu nome, tá bom? Então, eu estou me sentindo como você, né? A gente que tem um nome, assim, peculiar, a gente acaba, né, preferindo mais fácil para que ninguém erre a pronúncia. Muito obrigada pela sua apresentação. Professores, tranquilo? Posso dar seguimento? Ok. Caroline, chamei sim, mas aí a sua apresentação, como você não estava, vai ficar para o final, ok? Então, fique na sala, por gentileza, para que aí a gente, quando for chamar, né, você esteja, né, à disposição da sala para poder fazer as apresentações. O próximo trabalho, né, é do Leonardo. Leonardo está na sala. Acadêmicos de enfermagem realizam promoção em saúde sobre tumores cardíacos. Leonardo? Aparentemente não. Deixa eu só conferir aqui na lateral, ver se o nome dele não está aqui. Aparentemente também não está.
ok? Então, se caso o Leonardo entrar também, vai ficar para o final da sala. Então, vamos dar seguimento, né? Então, o próximo trabalho é da Lohane, promoção em saúde na Casa de Saúde do Índio, no município de Cacoal. É isso lá, na Casai é um relato de experiência. Lohane? Isso. Ok, pode iniciar sua apresentação. Obrigada, peraí. Está aparecendo? Só um minutinho. Tá abrindo, ok. Ok. Primeiramente, boa noite, me chamo Lohane Bonfá Cardoso, este trabalho foi realizado sob orientação da professora Terezinha Cícero Teodoro Viana e como coautora Kelly de Andrade Pires. Sou acadêmica de enfermagem do 4º período e o tema da apresentação promoção em saúde na Casa de Saúde do Índio, no município de Cacoal, Casai, um relato de experiência. Bom, o tema foi abordado sobre a tuberculose. É uma doença infecto-contagiosa que é causada pela Mycobacterium tuberculose, ou também conhecida como bacilo de Koch, BK. Que esta enfermidade ela é presente no mundo desde a antiguidade. Tem como seu meio de transmissão, principalmente pela via respiratória, que é através da inalação de gotículas ou aerossóis expelidos por pessoas doentes com a tuberculose ativa pulmonar ou laríngea, emite através da fala, da tosse ou de espirros. A tuberculose pode acometer qualquer parte do corpo, porém os pulmões são o órgão mais acometido. O tema foi trabalhado sobre a população indígena devido eles serem grupos vulneráveis por diversos fatores, como a dificuldade no acesso ao serviço da saúde, desigualdades sociais, aglomeração populacional devido a seus territórios possuir muitas pessoas, casos de desnutrição e também a condições específicas de vida. Portanto, o objetivo teve como o desenvolvimento de uma ação educativa, de uma palestra, para oportunizar a eles ter um acesso precoce e um tratamento adequado para a população indígena. Eles possam estar conhecendo os principais sintomas da doença e estar procurando serviço de saúde o mais precoce possível para o diagnóstico. Na metodologia, trata-se de um estudo descritivo na modalidade relato de experiência. Foi desenvolvido no ano 2019.1, a ação foi executada no dia 15 de março, porém o estudo foi feito de fevereiro a maio. No dia da ação, a gente apresentou de início músicas para poder ter uma maior interação com o público e, consequentemente, desenvolvemos a palestra, que foi uma forma de teatro apresentado com fantoches. O público-alvo, como já dito, são os indígenas e que estavam presentes ao dia 20 indígenas, desde crianças, jovens e adultos. No trabalho, na palestra apresentada, foi informado eles desde a sua história, os seus principais sintomas, foi abordado principalmente a tosse persistente por mais de 2 semanas, sudorese noturna, cansaço, como a perda de apetite, que pode levar ao emagrecimento também. Foi abordado também o seu diagnóstico, os tipos, né, de exame realizado, que pode ser o escarro, e também, posteriormente, a radiografia do tórax. E sobre o tratamento abordado para eles, foi feito, assim, de forma mais sucinta, explicando a importância da desistência do tratamento, visto que é um tratamento longo, que abrange de 6 meses a 9, podendo estar. E, portanto, foi, assim, muito satisfatório o resultado aplicado a eles, visto que, independente da faixa etária, todos participaram. Ao final foi aberto um momento de discussão para eles estar realizando todas as suas dúvidas. Eles perguntaram se, por meio de talheres, podiam estar contaminando, propagando a doença. E também, no dia presente, continha 2 que já tiveram contraído a enfermidade, e assim
compartilhar a sua experiência com a doença, a importância que ele falou de não desistir, pois com 2 meses, particularmente todos, contém uma melhora e que isso provoca a paralisação do tratamento, né? E aí que surge novas cepas multiresistentes que dificultam o seu tratamento e que pode levar à morte. Então, o compartilhamento dessas pessoas abrangeu um melhor conhecimento aplicado. Por isso, o estudo oportunizou aos indígenas e acadêmicas o maior conhecimento referente desde seus sintomas, diagnóstico, a prevenção, o tratamento, possibilitando um maior crescimento profissional e contribuindo para a melhoria nos índices de saúde do indígena. Aqui estão as referências utilizadas. Muito obrigada. Obrigada, Lohane, pela apresentação do seu trabalho, né? Nós vamos só informar que o Leonardo, ele apareceu na sala, porém, Leonardo, só para te informar, você vai ficar para o último trabalho, ok? Então, nós vamos dar seguimento, professores, ok? Podemos dar seguimento? Então, o próximo trabalho é a Mirella, depois da Mirella será a Caroline, e aí depois da Caroline, o Leonardo. Tá? E aí, conforme for chegando, caso, né, tenha os outros alunos que não apareceram ainda, for entrando na sala, a gente põe eles na sequência. Ok? Então, Mirella? Boa noite. Eu só preciso logar no computador. Só um segundo que eu estava pelo celular e eu tinha uma questão aqui em casa, uma responsabilidade, mas eu já apresento. Um segundo. Ok, estamos no aguardo. Obrigada. Valquíria. Oi. Sugiro, então, que outro aluno apresente, por favor. Né, enquanto ela resolve lá, né? Mirella, você já vai entrar ou você não tem condição de entrar agora? Eu preciso de mais 2 minutos para entrar. Ok, então você pode entrar depois desse próximo trabalho, ok? Obrigada, pode ser, obrigada. Tudo bem, Caroline, pode ser? Boa noite. Podemos? Pode sim. Ok, então Vocês estamos... estão me vendo? Então, estamos sim. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Caroline, tá? Eu sou acadêmica de enfermagem, estou no 4º período. Sou também vice-presidente da Liga Acadêmica de Oncologia e Hematologia da LAEL, da FACIMED, a LAEL. E eu vou estar apresentando para vocês hoje um artigo, né, que foi desenvolvido pela Liga, um relato de experiência. Você vai projetar a tela? Isso. Tá, estamos no aguardo. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Bom, esse artigo, né, tem como título Campanha Vai de Lenço, Conscientização para a Prevenção do Câncer, um relato de experiência. Os autores são eu, né, Caroline, Adriana, Ana Júlia, Dulcimeire e nossa orientadora Terezinha Cícera Teodoro. Bom, primeiramente eu vou falar um pouquinho, né, sobre o Dia Mundial do Câncer, que ele foi criado em 2000, através de uma iniciativa global organizada pela UICC e OMS. O Dia Mundial do Câncer, ele é comemorado no dia 4 de fevereiro, né, todo ano, e ele tem como finalidade aumentar a conscientização, né, da população sobre o câncer, incentivando, assim, a prevenção e o controle, evitando muitas mortes, né, todo ano. Estimativas mundiais afirmam que 7,6 milhões de pessoas morrem em decorrência do câncer todo ano. Esse trabalho ele tem como principal objetivo relatar a experiência, né, de acadêmicas de enfermagem e membros da Liga LAEL na realização dessa campanha, na cidade daqui de Cacoal, RO.
Ele é um estudo qualitativo descritivo, da modalidade relato de experiência, e é resultante dessa campanha, que é chamada Vá de Lenço. Bom, a campanha, né, ela ocorreu durante todo o mês de fevereiro, esse ano, ano de 2020. E o que aconteceu nessa campanha, né? As pessoas eram desafiadas a tirar uma foto com o lenço. Essa foto, esse lenço poderia estar tanto na cabeça como no punho, ou em alguma outra parte do corpo, né? E aí a pessoa tinha que postar nas redes sociais e desafiar mais 3 amigas. Isso tinha o intuito, né, de homenagear os pacientes oncológicos. A gente encerrou a campanha com uma carreata com carro de som, alertando ainda mais, né, a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer. Essa atividade, né, essa campanha, proporcionou a nós, acadêmicas e membros da Liga, a oportunidade, né, de orientar a população sobre essa grande importância do diagnóstico precoce do câncer, que não é só importante no câncer, né, mas também em qualquer outra doença. Obtivemos uma experiência positiva, né, principalmente pelos conhecimentos adquiridos pela comunidade durante a campanha, e também quanto para a nossa formação como profissionais de saúde. A gente compreende, né, que o papel da enfermagem é fundamental na prevenção do câncer e na promoção da saúde. Aqui a gente tem como referências, né, a gente utilizou o Instituto Nacional do Câncer INCA e também o site do Ministério da Saúde, que vocês podem estar pesquisando posteriormente para saber mais sobre o Dia Mundial do Câncer, e também a gente utilizou para fazer o artigo. Obrigada pela atenção de todos, e eu estou aberta a perguntas, caso tenham. Obrigada, Caroline. Obrigada pela apresentação. Professores, alguém tem algo a falar? Se não, podemos dar seguimento. Ok, obrigada, Caroline. Ótima apresentação. Vamos dar seguimento. Mirela, tá ok? Sim, tô pronta. Então, pode ficar à vontade para a sua apresentação. Ok, muito obrigada. Eu vou apresentar aqui, me confirmem para mim se vocês conseguem ver a tela. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok, muito obrigada. Então, boa noite. Ok. Ok, muito obrigada. Então, boa noite a todos os presentes. Meu nome é Mirela, eu sou acadêmica do 5º período de Educação Física, e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o relato de experiência, exercícios físicos e recreativos para os idosos do Felicidade na pandemia do Covid-19. Nesse trabalho, ele foi realizado por mim e juntamente com a professora Assisi Colato. Bem, o Projeto Social Felicidade é uma iniciativa antiga do curso de Educação Física na FACIMED. E, desde então, eles atendem uma média de 40 idosos, mais ou menos, durante todo o ano, com atividades e exercícios programados de hidroginástica e musculação na Academia Escola da FACIMED. O Projeto Social Felicidade, por conta do coronavírus, que também paralisou todo o mundo, impôs aos idosos isolamento social e assim permitiu ou propiciou, enfim, demandou que houvesse uma mudança de estratégia. Então, a internet, como a gente, por exemplo, o simpósio está sendo apresentado pela internet, a internet é uma outra ferramenta que a gente utilizou para proporcionar o movimento humano e incentivo aos exercícios físicos para esses idosos. O estágio supervisionado 1, junto com os acadêmicos de educação física, foram quem gravaram esses vídeos e enviaram, depois na metodologia eu vou explicar um pouco mais como funcionou isso, enviaram para esses idosos os exercícios para que eles pudessem fazer em casa, mesmo no isolamento, mas se mantivessem ativos. O estágio supervisionado 1, ele contabiliza 60 horas na grade curricular. Não é novidade, a Organização Mundial da Saúde e outros órgãos mundiais de saúde, referência, vem alertando, e um exemplo, a Organização Pan-Americana de Saúde, que nos próximos anos, e aqui existe uma projeção até 2050, a população mundial vai envelhecer.
Então, a população idosa, isso é, há mais de 60 anos, pode chegar até 22% da população mundial. E a gente sabe que o envelhecer, assim, Freiman, citado por Sivensky, alerta que não é um processo somente da pessoa que envelhece, do indivíduo, mas é um processo que tem implicação múltipla para uma sociedade, para a comunidade, para a família desse idoso. Então é preciso que o mundo mesmo esteja preparado para essa nova alteração, esse novo panorama social. E aí, uma das questões que é muito discutida quando se fala do envelhecimento é a questão da ociosidade, da ocupação do tempo livre. E Geis, ele retrata que a promoção do movimento, a prática de exercício, ela tem como benefícios ou como oportunidade a ocupação do tempo livre, criação de obrigações, interação social, que realmente é muito latente para os idosos. E também ele diz ainda que é algumas, na verdade, das motivações dos idosos para a prática de exercício físico. Muito mais do que o objetivo somente desse trabalho. Desculpa, alguém mandou alguma coisa no chat? Eu posso seguir? Pode seguir. Obrigada, ok. Então, muito mais do que os objetivos desse trabalho do relato de experiência, que é, sim, registrar, compartilhar de forma científica o trabalho e o projeto que vem sendo realizado de forma remota, é uma oportunidade também de mostrar à comunidade científica e à comunidade geral a promoção e a realidade do movimento humano, com todos os seus benefícios, que nem benefícios fisiológicos, benefícios anatômicos, morfológicos, psicológicos, para a qualidade de vida, que é amplamente divulgado. Então, divulgar para essa comunidade científica em geral esses benefícios, né, e essa oportunidade de usar as ferramentas tecnológicas, o exemplo da internet, para que outras pessoas, e principalmente os idosos, possam se mover, não somente nesse momento, mas para toda uma vida. E então, os objetivos do trabalho se pautam nesse sentido e também os objetivos do próprio estágio e da própria oportunização do movimento para esses idosos de forma online. Muito mais do que os aspectos metodológicos do relato de experiência, que sim, como foi abordado em alguns outros trabalhos, descritivo, do que foi apontado, do que foi realizado, é importante a gente se atentar para os aspectos metodológicos das diretrizes que tratam autores como Geis e Silva quando se fala de prescrição de exercício físico para os idosos. E aí, existe na literatura científica um certo consenso de que não existe um método ou não existe um script muito definido ainda para a prescrição para os idosos. O que se tem de consenso, o que se tem de escrito, é que deve-se ter cuidados, com certeza, se adaptar os exercícios para essa faixa etária, para as características do grupo, para necessidades e limitações de cada pessoa, e principalmente com relação às tarefas que são passadas. Como é que foi realizado esse estágio, esse movimento de incentivo ao movimento? Com uma frequência mínima de 3 dias semanalmente, foi enviado por WhatsApp, num grupo do Felicidade, em que ou os idosos ou familiares estavam, e os acadêmicos, eles gravavam na sua própria casa, aqui eu me incluo, pedindo permissão para falar pessoalmente. Foram gravados em casa com diversos recursos materiais. Então, por exemplo, atividades de fortalecimento muscular, realizados com sacos de comida, ou cabo de vassoura, chinelo, todos os tipos de objetos que se tem em casa para facilitar esse movimento. Ou talvez não com recursos materiais, mas com música, por exemplo. Então, atividades de dança, brincadeiras, circuitos, exercícios mais programados nas posições em pé, sentado e deitado, para incluir todos os idosos e permitir que, independente da dificuldade ou da limitação de movimento dessa pessoa ou não, ele pudesse se incluir. E aí Silva ainda traz algumas recomendações para a prescrição do exercício, como, por exemplo, a mobilização de grandes grupos musculares.
e, claro, um tratamento adequado para todos. Ainda, então, a gente chega aqui na discussão desses autores, é que a atividade física para idosos tem o papel de prevenção de problemas, de doenças, manutenção da saúde, reabilitação em caso de algum problema morfológico, anatômico, enfim. E recreação, que é um ponto-chave na prescrição para esses idosos. E, com certeza, o exercício físico é incansavelmente incentivado para essa idade. E ainda ressalta que a gente deve ter um cuidado que tipo de atividade física a gente vai passar para esses idosos. Hayward, que é uma referência na prescrição do exercício, ela traz que é necessário exercício aeróbico de fortalecimento muscular, alongamento para treino da flexibilidade dos idosos, com uma referência ali de pelo menos 3 vezes na semana. E aí, claro que os exercícios eles devem ser progressivos, e essa foi uma linha de pensamento que nós usamos para programar e gravar esses exercícios para os idosos, do simples para o mais complexo, cuidado com a postura, com a respiração, conhecer a limitação e as capacidades de cada corpo. E, claro, atividades motivadoras, lúdicas. Então, esse estágio e esse movimento de promoção, ele trouxe diversos desafios, a experiência foi realmente encantadora, a criatividade estava muito em voga, a reinvenção diária o tempo todo para trazer para essas pessoas movimento e incentivo ao exercício. E aí, o ensino-aprendizagem foi de mão dupla, e a gente conseguiu, assim, nesse trabalho também, registrar e conseguir compartilhar com vocês um pouco do legado do movimento humano, e principalmente no aspecto de incentivo ou melhora da capacidade funcional e autonomia dos idosos, que é uma questão muito debatida atualmente quando se fala do envelhecimento. E para a gente finalizar, alguns registros fotográficos aqui do momento das gravações. Então, tem idosos aqui porque é minha avó que mora comigo. Então, essa é a primeira foto que a gente registrou do primeiro exercício, da primeira vez que a gente gravou exercícios deitado, sentado, em pé, com recreativos, com recursos materiais e com expressões faciais. E as referências. É isso. Muito obrigada a todos. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Obrigada. Obrigada, Mirela. Professores, tranquilo? Mirela, obrigada pela apresentação. Obrigada. Eu te agradeço. Nós vamos dar seguimento aos alunos que nós havíamos chamado na sequência dos trabalhos e não estavam, que é o Leonardo e depois a Ana Carolina. O Leonardo, o título Liga Acadêmica, Temas Emergentes em Psicologia. É isso, Leonardo? Olá, boa noite. É Leandro. Por isso que eu não respondi. Me chamou várias vezes e eu nem me atinei, mas é Leandro. Leandro, então tá aqui. Perdão, professor. Pode apresentar, fique à vontade. Obrigado. Já aparecem os slides? Está aparecendo. Perfeito. Esse é um relato de experiência enquanto docentes, ex-docentes e alunos do curso de Psicologia, intitulado Liga Acadêmica Temas Emergentes em Psicologia, LATEP, uma experiência em prol dos direitos humanos. Participam desse relato eu, a Leila, a Dailon, o Fábio e o Iago. Bem, o que é a LATEP, né? A LATEP é uma liga do curso de Psicologia que nasceu em 2019 com um propósito específico de fomentar ações acadêmicas e sociais que tratassem das questões pertencentes à psicologia, mas com foco aos direitos humanos, né? Esse relato de experiência, ele tem como objetivo principal demonstrar a importância da Liga Acadêmica para a formação dos alunos. Nós vamos aqui falar sobre o curso de Psicologia, mas isso não diminui a importância desses movimentos em outros cursos, principalmente no fomento de atividades voltadas à comunidade. Qual a metodologia que eu utilizo para esse relato, né? Então, é uma breve descrição dos eventos que nós realizamos desde 2019 até esse instante, né?
Então, queremos demonstrar o alcance e a quantidade e o foco dessas ações que foram realizadas. Bom, desde 2019, a Liga é muito recente, mas com alto impacto dentro do curso e na instituição como um todo, né? Em parceria com o curso de psicologia da instituição, foram realizadas mais de 30 ações, ou seja, muito mais do que uma por mês, né? E aqui eu descrevo algumas das ações que foram implementadas. Nós temos um grupo de estudos permanente, ele já estudou questões étnico-raciais, questões de gênero, e agora tem focado nos estudos decoloniais. É cíclico. Um grupo reflexivo sobre a masculinidade, chama-se Homens em Possibilidades. É um espaço de diálogo sobre a construção e os sentidos da masculinidade em nossa sociedade. Participam estudantes de vários cursos e também membros da comunidade de outras instituições. Era um encontro, ele acontecia periodicamente, a cada 15 dias, na sede da instituição, mas agora está suspenso em virtude da pandemia. Realizamos recentemente o primeiro fórum de povos indígenas tradicionais, diálogos transdisciplinares para a superação da opressão, e depois já fizemos outros 4 eventos sobre direitos humanos de pessoas homoafetivas. A gente tem um certo fetiche sobre gênero. Bom, como resultado disso, né? De todas essas ações que... tem aqui, nós também fizemos 3 eventos sobre direitos humanos de pessoas negras, quilombolas e indígenas. Nesses encontros, nós damos protagonismos a essas pessoas, são convidados indígenas e pessoas quilombolas para falarem de suas realidades. Fizemos já 2 eventos sobre meio ambiente, 7 sobre saúde mental, 3 sobre psicologia e política, 2 sobre direito das mulheres e 5 de temas transversais de interesse contemporâneo. Dessas ações que nós já realizamos, participaram mais de 2.400 pessoas, de várias regiões do Brasil. Ficou muito comum o alcance da LATEP em termos nacionais. Nos nossos eventos, nós contamos com participantes do sul do país, geralmente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, várias pessoas do Nordeste, o Centro-Oeste e Sudeste e do Norte, né? É muito comum. E isso demonstra o alcance das ações da Liga, que não ficam mais restritas aos limites da instituição ou de nossa territorialidade, né? E esses eventos são geralmente muito bem avaliados pela comunidade, né? Então, as pessoas gostam muito de participar. Como são divulgados esses eventos? Pelas redes sociais, pelo Instagram e acho que é pelo Instagram, Facebook, né? E a Liga também tem uma página no YouTube. Esses eventos são todos gravados e depois esses vídeos são disponibilizados para quem queira assistir. Bom, já como consideração final, né? O que nós fazemos e o alcance daquilo que fazemos é muito importante para o curso de psicologia, porque permite a discussão de temas que são fundamentais para a formação do psicólogo, mas que não tem como ficar restrito na grade ou na ementa de um curso, né? Então, o diálogo com a diversidade, com outras tantas profissões e assim por diante. Saberes tangenciais, mas imprescindíveis para a formação profissional. Contribui significativamente, né, sobre a discussão dos direitos humanos, principalmente da nossa região, né, considerando a realidade da Amazônia brasileira. E também um dos impactos muito positivo é com as comunidades locais, né, e as demais regiões do país, porque tudo é desenvolvido em sintonia com as demandas, as necessidades, as percepções das pessoas que vivem aqui. Aqui tem a logotipo, né, o brasão da Liga, que reflete muito aquilo que nós somos, né? Diversidade em vários sentidos e a psicologia.
Bem, é isso. Obrigado. Professor, muito obrigado. Desculpa não chamar pelo nome, tá? Não foi por querer. Professores Marcelo, Fabiana, algum questionamento? Tudo ok? Podemos dar sequência? Podemos dar sequência, mas você chamou corretamente. O trabalho do Leonardo Ângeli da Costa, de fato, ele existe e não foi apresentado ainda. Eu acho que só houve uma... Não, mas tudo bem, a gente dá sequência. Ele acho que está na sala, acho que eu vi depois ele entrando, né? Leonardo, tá aqui, tumores cardíacos, é isso, né? Mas nós vamos apresentar o da Ana Caroline agora, pode ser? Que eu tinha falado a ela que ela seria na sequência, né? Depois do Leandro. Boa noite. Boa noite, então vamos dar sequência. Agora, tá bom? Ok, fique à vontade. Só um momentinho. Sim. Professora, eu estou com um problema para compartilhar a minha tela. Vocês podem aguardar um pouquinho ou quer? Eu posso chamar o próximo trabalho? Pode sim. Uhum. Leonardo, você pode estar entrando? Olá. Tá, enquanto ele não responde, professor Marcelo, professora Fabiana, o professor Eriton colocou mais um aluno na sala para apresentar, né? Já visto que, segundo ele, nós estamos mais adiantados, né? Que é o Romário, né? Caso o Leonardo não apareça, Romário, você Eu tô aqui. pode... Tá, Leonardo? Ótimo. Então, Leonardo, você pode estar apresentando? É só uma dúvida, é obrigatório a câmera? Porque eu tô pelo computador de mesa, então vai dificultar um pouco para mim se for. Pelo menos que nós visualizemos você, e é um dos itens que nós avaliamos. Então, se você está com internet, alguma coisa ruim, eu peço que, por favor, a tua apresentação ela, seja aberta à câmera, pelo menos, ok? Se puder. Obrigada. Marcelo, Fabiana, é o Eriton. Oi. Mário, só um minutinho antes de você começar. Como esse trabalho é um trabalho que foi remanejado de uma outra sala, que ele teve um problema na internet durante a tarde, eu deixei agora no link, no grupo do WhatsApp, o link do formulário que vai ter o trabalho dele, para vocês avaliarem, tá? Porque como é de outra sala, nesse formulário que vocês estão avaliando, vocês não vão encontrar o trabalho. Então, acabei de colocar agora lá, só vocês clicarem que vai aparecer o formulário que tem o trabalho dele, tá bom? Romário, né, professor? Isso, é do Romário, isso. Romário, não do Leonardo, Os outros continuam tudo normal naquele link, é desse específico dele, que era do formulário da tarde. Tá. Ok, Tá, professor. Obrigada. Leonardo, se você conseguir abrir a câmera, né, ajuda. Se não, a gente vai tentar ver o que a gente faz igual à tarde. À tarde teve alguns alunos que tiveram dificuldade, o Eriton, né, liberou devido à questão da internet. É porque é computador de mesa, então eu não tenho uma webcam disponível. Então, Tá, então apresente seu trabalho. Não, Ok. apresente seu trabalho. Só um minuto. Tá dando de visualizar? Sim. Bom, eu sou o Leonardo, sou o autor, e a minha orientadora é a Adila Thaís. Eu vou apresentar um relato de experiência, né, referente à promoção em saúde em tumores cardíacos. Bom, apesar de raros, muitos desses tumores cardíacos serem primários, a grande maioria desses tumores vão ser tumores metastáticos, né,
que vão atingir os tecidos cardíacos e a musculatura cardiovascular, e, consequentemente, sistêmica. Bom, as intumorações primárias, elas vão ser originárias do próprio tecido cardíaco, e os mais recorrentes desses tecidos vão ser os tecidos do endocárdio e do miocárdio, mas também pode vir a surgir nos outros tecidos. Esses tumores cardíacos metastáticos, eles vão ser mais recorrentes do pulmão e de mama, mas também pode advir de outros órgãos. Os tumores benignos, eles não são letais, mas eles podem acabar causando um déficit no bombeamento, porque eles vão causar uma compressão nas câmaras cardíacas. Bom, o objetivo desse trabalho é descrever a experiência vivenciada a respeito, né, de uma divulgação da LAEC no Instagram por meio de videoaula nos tempos de pandemia da Covid-19. Bom, a metodologia utilizada foi um relato de experiência, né, qualitativo e descritivo, que foi realizado pelos acadêmicos da LAEC através de uma gravação de vídeo explicativo durante a quarentena. Nos resultados de discussões, foi discutido a respeito de como é formado esses tumores cardíacos, né, e os tipos de classificação deles. E também deu destaque ao mixoma, que é o mais recorrente de todos, cerca de 50% das vezes tumores primários serão mixomas. E também a respeito dos carcinomas e melanomas de pulmão e mama, que ocorrem com mais recorrência metástase cardíaca. E também comentou-se a respeito dos sinais e sintomas, que podem ser mecânicos, constitucionais, intramiocárdicos e intracavitários, e também as formas de tratamento dos tumores benignos e malignos. Bom, na conclusão, essa experiência ocorreu, né, por iniciativa da LAEC, né, a Liga de Acadêmica de Enfermagem e Cardiologia, a fim de dar continuidade ao ensino e à compreensão das barreiras além da sala de aula, né, proporcionando aos acadêmicos a oportunidade de propagar o conhecimento a respeito de um tema pouco pautado, que são os tumores cardíacos. É uma condição bem rara. E é isso. As referências, utilizei o Brunner e uma referência, né, do manual da MSD. Leonardo, ok. Obrigado pela apresentação. Professores, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá. Ana Carolina. Boa noite novamente. Agora eu vou abrir a minha apresentação, tá bom? Ok, estamos aguardando. Na sequência... Boa noite, pessoal. Hoje eu vou estar tratando sobre o tema orientações nutricionais para gestantes em uma UBS que ocorreu aqui em Cacoal. Eu sou a Ana Carolina, curso 4º período de enfermagem, e juntamente com mais 3 acadêmicas, a Caroline, a Letícia, a Raoni e a nossa coordenadora e orientadora Terezinha, eu vou dar continuidade à apresentação, tá bom? Nós somos as autoras. Nós sabemos que a gestação é um período marcado por diversas mudanças, né? Tanto físicas quanto emocionais, principalmente no quesito nutricional da vida dessa gestante. Ela deve ter uma alimentação balanceada que garanta a distribuição correta e adequada desse nutriente durante os longos 9 meses de gestação dessa paciente, principalmente para o desenvolvimento saudável desse feto. O principal objetivo dessa apresentação e desse artigo é relatar a experiência que vivenciamos quanto acadêmicas, né, sobre a realização dessas orientações nutricionais. A metodologia utilizada foi o estudo qualitativo descritivo, de tipo relato de experiência, né? Foi uma roda de gestantes que ocorreu na UBS Habitat Brasil. Vale frisar que foi apenas as pacientes que residem nesse bairro e ocorreu em maio de 2019. Nós deixamos de forma clara e objetiva os alimentos e nutrientes que são essenciais, né, e aqueles que devem ser evitados. E como forma de estar tendo uma interação com essas gestantes, nós confeccionamos folders e desenhos em cartolinas, né, para ser mais interativo, e também entregamos alguns potes com frutas, né, como modelo de uma alimentação rica em nutrientes.
Como principal resultado, nós conseguimos observar que essas gestantes elas não realizavam uma alimentação saudável, rica nesses nutrientes essenciais, e isso indica que há uma necessidade de medidas estratégicas que ajudem essas gestantes, né, a praticarem o autocuidado, não somente no período gestacional, como ao longo da sua vida. Essa atividade, ela proporcionou para nós uma oportunidade de estar compartilhando os nossos conhecimentos acerca do tema abordado e também a nutrição adequada durante a gestação. E desse modo a gente consegue verificar que a enfermagem, ela apoia, sim, significativamente os meios de propagação de conhecimento e contribui principalmente para a promoção à saúde e à qualidade de vida dessas gestantes. Aqui temos algumas referências que foram utilizadas, caso tenha interesse, pode estar acessando. Muito obrigada. Obrigada, Ana Carolina. Professores, algum comentário, alguma coisa? Tranquilo? Podemos dar sequência, então. Pessoal, a única coisa, antes de eu chamar o Romário para apresentar, é que todos fiquem na sala e no final da apresentação do Romário, que todos abram a câmera para a gente tirar uma foto, tá bom? Para ser publicada, ok? Romário? Se estiver disponível para apresentar, fique à vontade. Tá ok. Já está aparecendo. Pode continuar. Ok. Boa noite a todos. Meu nome é Romário. Eu, juntamente com meus amigos Eduardo Engeliardi, Glaubert Francis e Samuel Schmidt, desenvolvemos um trabalho ainda no terceiro período da faculdade, salvo que agora estamos no 10º, e é interessante a gente apresentar esse trabalho pela questão didática. Inclusive, o título é A Construção de uma Bobina de Tesla para Uso e Demonstrações Didáticas. Nosso orientador nesse trabalho foi o professor Rodrigo Botelho. Vamos lá. Introdução. Atualmente é difícil um local que não haja energia elétrica. A distribuição da mesma em corrente alternada nas redes tem uma grande importância para a sociedade, pois, sem tal recurso, teríamos que armazenar a energia em cada residência para podermos desfrutar dos benefícios da eletricidade. É importante ressaltar em relação à distribuição que a energia hoje pode ser considerada um bem de consumo essencial. E a energia que é gerada lá na usina, a gente consome ela de imediato aqui na nossa casa. Não existe uma forma de armazenar a corrente alternada. Para se armazenar a energia, seria necessário baterias. E a maioria dos eletrônicos elétricos, perdão, utiliza de energia corrente alternada. Então, seria necessário inversor, baterias, e essas baterias, elas possuem um tempo de vida útil muito baixo, no máximo 5 anos. Então, a manutenção seria muito alta. Construir uma bobina de Tesla nos dá a oportunidade de visualizar os efeitos eletromagnéticos, estudar e construir modelos mentais para tais efeitos. A bobina de Tesla ela pode ser comparada a um transformador, desses que temos próximo à nossa casa, nas ruas, nos bairros. Ela eleva a tensão, com a diferença dos transformadores, que em sua grande maioria reduzem a tensão para a nossa utilização. A bobina de Tesla é capaz de produzir altas tensões e baixas correntes. Por esse motivo, o experimento é relativamente seguro, além de ser um dos experimentos mais incríveis do eletromagnetismo. Como ela é inversamente proporcional tensão-corrente, quando a gente eleva a tensão a níveis mais altos, a corrente acaba sendo bem inferior. Então, a gente desenvolvemos esse modelo para demonstrarmos os efeitos eletromagnéticos e outros efeitos da física. O objetivo é a construção de uma bobina de Tesla para demonstração dos efeitos elétricos, atuantes quando o ar se torna condutor. Isso é uma tensão superior a 10.000 volts. Todos nós sabemos que um dos principais condutores hoje é o cobre, que é utilizado nos cabos. Só que, assim, o ar também pode se tornar condutor, é o que acontece com os raios. A partir do momento em que a tensão é muito alta, essa tensão quebra a rigidez elétrica do ar, fazendo com que o ar se torne um condutor. Então, a forma de demonstrar isso didaticamente seria a construção de uma bobina de Tesla de pequeno porte.
como já está escrito aqui nos objetivos, ser um projeto de demonstrativo didático para alunos que que desejam estudar o efeito da autoatenção. A metodologia, que foi os materiais utilizados para a construção da bobina. Para desenvolver a bobina foram utilizados um flyback. O que seria um flyback? Nas TVs antigas de tubo, era necessário um gerador eletromagnético. Esse gerador, ele por si só, ele já leva a tensão aproximadamente 1000 volts, com uma frequência de 1 MHz. O que seria 1 MHz? 1 milhão de ondas senoidais por segundo. Para ter uma comparação, a onda senoidal da tomada que a gente utiliza é de 60 ondas por segundo. Então, assim, é uma frequência muito alta. Foram utilizados 27 capacitores de 104 nanofarads por 1.500 volts, como pode ser visto na figura 2. Esse capacitor tinha o propósito de elevar ainda mais a tensão antes de chegar ao centelhador. O centelhador é um dispositivo para evitar que o flyback queime, pois, se tratando da bobina primária ter poucas voltas de fio, ela tinha uma resistência muito baixa. Então, se ligasse diretamente o flyback à bobina primária, provavelmente ele queimaria de imediato. E o fio foi utilizado para a construção das bobinas. A bobina possui uma relação com o número de espiras na bobina primária e secundária. Como pode ser visto na figura 3 aí, a bobina primária possui 6 espiras de raio 0,0196 metros, alguns centímetros, construída a partir de um fio monofilado de 6 milímetros. É um fio sólido de apenas um cabo dentro, um fiozinho, ao qual tem o papel responsável de gerar o campo magnético variável no interior da bobina secundária. Então, a tensão do flyback era induzida a essa bobina primária, que é essa menor, aqui. Ela gera um campo eletromagnético que induz uma tensão na bobina secundária. A bobina secundária, essa da figura 4, ela tem uma espiral com 700 espiras. O raio dela é um pouco inferior à primária, pois ela está no centro. Ela é construída a partir de um fio de 0,32 milímetros. Ele é bem mais fininho. E tem em sua extremidade superior uma agulha disposta na vertical, com aproximadamente 150 milímetros, com a função de formar o arco voltaico. Aqui na figura 6 pode ser vista a agulha. Talvez dê para vocês ver algo saindo da agulha aqui, umas faíscas. Neste ponto, a eletricidade já estava acima de 10.000 volts. Logo, o ar se tornou condutor. E outro detalhe, essa bobina, ela gera um campo eletromagnético que excita os gases da lâmpada fluorescente, como pode ser visto aqui, ó. Ao aproximar a lâmpada fluorescente, ela acende. Ou seja, sem nenhum contato com nenhum tipo de material, só segurando na mão. Quando se aproxima ela da extremidade da bobina, existe a excitação dos gases no interior da lâmpada e ela acende. Isso acontece por conta da ionização dos gases existentes no seu interior, a qual é provocada pelo campo eletromagnético da bobina. Conforme eu já tinha dito antes, aqui a lâmpada fluorescente desenvolvida por Tesla, ela possui gás em seu interior que, quando aproximado desse campo eletromagnético, ela acende. Considerações finais. É um excelente projeto para a demonstração dos efeitos de alta tensão, onde o ar se torna condutor, conforme eu já havia dito antes, e a energia é dissipada pelo ar. O experimento didático e com um amplo estudo para a física, eletromagnetismo e algumas das equações de Maxwell. Como eu havia dito, esse experimento foi desenvolvido ainda no 3º período e demos um aperfeiçoamento dele no 4º da faculdade. Foi quando estudamos física 3 e eletromagnetismo. E a gente conseguiu dar ênfase no que a gente viu em sala, por se tratar de equações muito abstratas, algo que a gente não consiga tatear, é bem complicado mesmo. Então, a gente desenvolveu a bobina e, com isso, a gente teve um parecer melhor de como funcionaria. Aqui as referências principais que foram utilizadas no desenvolvimento dos artigos e da apresentação. É isso. Obrigado. Por nada, a gente aqui agradece, na verdade. Professores, alguém tem algo a falar? Professor Marcélio, professora Fabiana? Bom, primeiramente, gostaria de parabenizar a todos vocês, né, que participaram aqui dessa mostra científica, do simpósio. Isso é muito bacana, né? A gente fica muito feliz, né?
logicamente que já fala, né, iniciação científica, né, alguns têm um domínio, nem todos, é igual o professor Leandro, né, que tem esse domínio, o professor Leandro já foi acadêmico aí, não, nossa, foi meu aluno também, né, o Leandro está aí com a gente, da psicologia, né, mas vocês estão de parabéns, todos estão de parabéns aí, só por ter escrito, só por ter aí se proposto a apresentar aí um trabalho de uma amostra científica. O importante não é ganhar a premiação, o importante não é estar no primeiro, segundo, terceiro lugar, o importante é que você já tem no currículo, que chama-se iniciação científica, né? Quero parabenizar a todos vocês aí, tá, por esse incentivo que vocês, né, estão aí passando, né, isso é muito bacana, a gente fica muito feliz, principalmente, eu sou um dos membros fundadores do simpósio científico da faculdade, né, eu, o professor Mansueto, o professor Wellington, começou com a gente aí o simpósio, isso é muito bacana, a gente está aí vendo vocês apresentar, então, parabéns a todos e a todas que apresentaram trabalhos aí, e os professores, né, que estão aí colaborando aí, beleza? Obrigada, professor, pela fala, pessoal, vamos abrindo a câmera, enquanto isso a professora Fabiana também vai falando, para a gente poder ir tirando as fotinhas, para ficar todo mundo bonitinho, e só um pouquinho, uma falinha antes, todas as apresentações ficarão disponíveis no YouTube da Unifacimed, tá? Então, vocês vão estar para todos, ou seja, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro assistir, ok? Boa noite, foi um prazer participar junto com vocês dessa noite. Tive experiências aí que, dentro das diversas áreas que a gente pôde perceber, né, diversos cursos onde nós não fazemos parte, inclusive, né, fora da área da saúde, que é a minha área de atuação, e como o professor Marcelo disse, vocês estão, alguns com maior domínio, outros, né, ainda começando, mas não desistam, tá? Esse é o caminho mesmo, e pode ter certeza que vocês aí, ao trilharem, né, essa história, vocês vão ainda fazer mais sucesso e mais e mais. Parabéns a todos pela noite e pelos conhecimentos que foram compartilhados. Obrigada, pessoal, obrigado por estar com a gente até agora, né, isso é muito importante para nós, porque nós estamos aqui com todas as nossas garras e energias, né, os professores, na verdade, nós estamos aqui de vontade própria, tá, não pensem vocês que é diferente, foi um convite, não foi uma convocação, então todos os professores que estão participando porque são convidados a participar, então para a gente isso é muito importante, principalmente para mostrar para vocês o quão importante essas pesquisas que vocês fazem, essas ações que vocês fazem, né, no postinho, no hospital, esses relatos, nas ações que vocês produzem aí com os coordenadores, com outros professores, então é muito importante para nós, né, e é um incentivo para nós de continuar, tá? Então eu agradeço muito a participação de todos, tá? Não sei se o professor Eriton está nos ouvindo, né, e às vezes ele quer falar alguma coisa, mas ele deve estar em outra sala, né, porque ele não deu nenhum retorno para mim aqui, tá? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de agradecer a presença de todos, muito obrigada, né, conforme edital, os trabalhos, né, vão ser classificados aí devido às avaliações, né, dos professores, e aí, provavelmente, isso vai estar saindo dentro do contexto do edital, tá? Então, conforme está descrito no edital, vai ser liberado aí, né, as classificações, ok? Alguma dúvida? Tudo certo? Sim, tudo certo. Os links já estão sendo disponibilizados para vocês estarem se assistindo, tá bom? Desculpa, uma dúvida. Só com relação à avaliação, vai ser disponibilizado porque vocês comentaram em algum formulário, ou vai ser encaminhado por e-mail, ou a gente não vai saber da avaliação dos professores com a nossa apresentação? As avaliações em todos os simpósios, qualquer simpósio que nós vamos, qualquer simpósio que nós participamos, ele não é disponibilizado ao aluno, né? A avaliação, ela fica só para a análise do próprio simpósio, né? Então, ela não é disponibilizada ao aluno. Bom? Ok, obrigada. O professor Eriton está respondendo aqui, ele está entrando só para dar um oi para vocês e finalizar, porque ele é o responsável, né, é um dos responsáveis por tudo isso que está acontecendo,
tá bom? Junto com o professor Marcelo, o professor Wellington, né? E muitos outros aí que vêm trilhando esse caminho desde então, tá? Ele está entrando, ó. Vamos ver se ele consegue falar alguma coisa. Professor Wellington. Gente, só um minutinho. Ele acabou de falar para mim que ele estava vindo, ele deve estar entrando. Olá, Valquíria, tudo bem? Tudo bem, boa noite, professor. Fique à vontade. Bom, boa noite, então, finalizamos aqui, né? Finalizou, Valquíria, todos? Bom, então, parabenizar vocês novamente, eu acho que esses momentos são momentos, assim, ímpares, vocês vão levar para o resto da vida de vocês, e fazem uma construção para a gente em relação de acadêmico que mais à frente a gente começa a perceber o quanto isso é importante para a gente. Muitas vezes, quando algumas coisas que a gente faz durante o curso, a gente vai perceber um pouco mais à frente. Aqui travou. Então, agradecer bastante a presença de vocês. A gente vai estar computando as notas para lançar mais para a semana que vem, tá? No YouTube da Facimed, você vai ter uma playlist com as apresentações do simpósio, então é só vocês acessarem esse YouTube, ele está subindo, então provavelmente a de hoje à noite vai estar amanhã e durante o dia, mas a da tarde já está disponível, por exemplo, então vocês vão poder acessar lá e também vai estar, eles vão colocar no nosso site o link, mas o YouTube da Unifacimed vai ter à disposição dessa playlist, tá? Então, assim, agradecer muito, eu estou fazendo um print da tela aqui, e muito obrigado Valquíria, obrigado Marcelo, obrigado Fabiana, a gente sabe, todos nós como professores, nós sabemos da importância desse momento, então agradecer muito vocês, tenham uma ótima noite, um ótimo final de semana que está chegando aí, e logo mais vocês entram na plataforma, dêem uma olhada, dentro da plataforma tem um link lá, gente, para vocês fazerem uma avaliação, tá, do simpósio, a gente precisa também de fazer, é o primeiro momento que a gente está fazendo assim à distância, então todo esse feedback é importante para a gente, entrem lá na plataforma, façam a avaliação de vocês em relação ao evento, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima noite. Tchau, pessoal, obrigada. Obrigada, agradeço o convite. Obrigado aí, até mais, pessoal.